Agora vai. Não pode estressar. O diabo quer que estresse. Ele quer que desista, mas não vou desistir não, viu, seu chifrudo de uma figa, seu nojento, asqueroso. Vai funcionar em nome de Jesus. Agora eu tenho certeza que o áudio vai estar bom. Ai, gente, que divertido. É engraçado, é pra fazer a gente surtar, meu. Não tem outra palavra. Gente do céu, você faz tudo bonitinho. Ah! Eu me diverto com isso porque é um sinal claro, cara. Isso é sinal claro de que o diabo fica irado. Ele fica irado. Ah! Eu tô rindo de nervoso, tá? Mas vamos pra cima. Ai, que maravilha. Gente, eu quero falar com vocês hoje. E preste muita atenção. O crente precisa ser maduro, tá? Nós precisamos ser maduros, urgentemente. Urgente, tá na hora de ser maduro. Tá na hora de conhecer a palavra. Tá na hora de crer na palavra. Tá na hora de obedecer a Jesus. Tá na hora de parar de ser escravo de achismo. Muito achismo. Meu Deus do céu, é muito achismo. As pessoas falam de Deus como se soubessem, mas não sabem o que estão falando. Uma das coisas que me tira do sério é pessoas que se dizem pastor, mas não são pastores coisa nenhuma. São lobos malditos, lobos nojentos, lobos que, se não se converterem, serão condenados. Jesus chama eles de falsos pastores. Você vai ver em Mateus capítulo 7, Jesus fazendo todo um sermão sobre ele. Depois João capítulo 10 também, sobre os falsos pastores. Pelos frutos nós os conheceremos. Uma das coisas que você tem que entender muito claro é que, como diz no livro de Tiago, a morte e a vida estão na língua. Por que ele diz que a morte e a vida estão na língua? Porque você pode falar algo que vai trazer a vida eterna para a vida de uma pessoa, ou você pode falar algo que vai amaldiçoar e trazer destruição para aquela pessoa. Tá na sua língua, tá na sua boca. Para vocês terem uma ideia, é tão grave isso que, dependendo do que você falar para uma pessoa, ela pode vir a crer em Jesus, ou ela pode vir a ter tanto nojo do evangelho pela sua postura, que aquela pessoa pode vir a ser condenada pela sua postura. Então tá muito grave. É muito grave o poder que tem na nossa língua. É muito grave, é algo que nós devemos prestar muita atenção no que falamos. E para que nós não falemos bobeira, para que a gente não fale nada fora do padrão, nós temos que conhecer a palavra, porque senão nós vamos falar coisas e prometer coisas para as pessoas que Deus nunca disse, Deus nunca prometeu. E o problema é você dizer algo em nome de Jesus que não é algo que Jesus diz, tanto para bem quanto para mal. Uma das coisas que eu acho asquerosas do ponto de vista, assim, é um absurdo, são pastores que amaldiçoam ovelhas. Eu já vi gente que fala que amaldiçoa. Por exemplo, tem lá na minha igreja, tem as ovelhas que não são minhas. 1 Pedro 5 deixa claro que o rebanho é de Deus. Só que pastores que não entendem isso, e quando eu digo pastores aqui, eu estou falando entre aspas, eles não entendem que a ovelha é de Deus e que ele foi posto por Deus ali para cuidar, dar exemplo. Nós fizemos um ao vivo semana passada sobre falsos pastores. E aí a pessoa, ela por algum motivo, às vezes válido, às vezes não, mas vamos falar aqui de um motivo válido, ela quer mudar de igreja, ela quer ir para outra. Entenda, você não sai do corpo de Cristo, é o mesmo corpo com vários membros. Olha, eu não estou na mão, mas eu estou no cotovelo. É membro do mesmo jeito, é membro do mesmo corpo. Não existe esse negócio de a ovelha é minha, isso é uma mentira. E para manter as ovelhas, muitos deles usam de subterfúgios asquerosos, como medo, maldição, ameaças. A pessoa, ela ouve assim: olha, se você sair da minha igreja, você está sob maldição. Ou outros tipos de maldição, por exemplo, maldição de quem crê em magia negra, de quem pratica magia negra, feitiçaria, macumbaria, amarrar a boca do sapo e fazer não sei o que na encruzilhada, na cachoeira. Eu não quero nem entrar agora se isso funciona ou não. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Se funciona ou não, mas eu vou entrar no mérito no sentido de como fazer para eu me guardar de todas essas coisas. Primeiro de tudo, você tem que entender, querido, quem é que te guarda. Deus, ele não usa terceiros para te guardar. Olha que incrível. Se você estiver num reinado, vamos fingir que nós estamos numa monarquia, e nós somos cidadãos dessa monarquia. E subentende-se que o rei tenha um exército.
e esse exército seja o responsável pela segurança dos cidadãos. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês: no reino de Deus não é assim que funciona. Meu Deus do céu, isso é maravilhoso demais, dá vontade de chorar. Vocês estão ouvindo essa música de fundo? Ou eu tô igual um bobo tocando isso aqui? Porque isso aqui pra mim tá ótimo. Mas enfim, o que acontece? No reino de Deus não é um exército que te guarda. Apesar de Deus prometer que os anjos, Salmo 91, né? Aos anjos ele dá ordem ao nosso respeito. Ou Salmo 34, que o anjo acampa ao nosso redor. Enfim, existe essa promessa dos anjos. Mas no reino de Deus é o próprio Altíssimo que te guarda. Gente do céu, glória a Deus, é o próprio Senhor que nos guarda. Então, eu não quero nem entrar no mérito da maldição, ela ser real ou ser mentirosa, funcionar ou não funcionar. Mas eu vou dizer pra você, funciona, tá? Eu tenho certeza que funciona. O diabo, ele utiliza muito disso. Ele se vale muito disso. Inclusive na vida daquele que crê, desde que ele dê brecha. A gente vai chegar lá. Mas primeiro entenda, quem te guarda é o Altíssimo. Você está guardado no esconderijo do Altíssimo. E sendo guardado pelo Altíssimo, eu não vou temer mal algum. Eu quero contar pra vocês uma história, antes de eu ler, que uma história muito forte que aconteceu comigo. E é verdadeira. Porque ó, de testemunhos, muita gente conta testemunho dos outros sem saber se é verdade. Às vezes aumenta o testemunho dos outros. Mas eu vou te falar uma coisa que aconteceu comigo e é verdade. Era uma vez, era mais ou menos dia 23 de dezembro. Era 23, 24 de dezembro, era véspera de Natal. E eu fui, pra quem conhece Taubaté, eu fui no centro. Aqui em Taubaté a gente não fala ir pro centro, a gente fala ir pra cidade. E eu fui na cidade e eu fui lá na rua Jorge Winter, aqui em Taubaté, depois do calçadão. E aí eu tava lá, andando assim, e eu tava com um monte de mala, um monte de sacola, fazendo compra, aquelas coisas todas. Nem conhecia Linéia, mas eu já estava servindo a Deus. Já estava fiel com o Senhor. Glória a Deus por isso. E eu tava andando, gente. Eu vou até dar um pause aqui porque eu vou precisar cantar um pedaço de uma música. E eu tava andando e na minha frente tinha uma senhora bloqueando o caminho. E a rua tava lotada. Pensa naquela rua que não dava pra andar, não dava pra ir, não dava pra voltar. Um monte de gente, aquela multidão. E aquele calor, aquele sufoco, calor de dezembro, rua lotada. Eu cheio de mala, uma senhora na minha frente. E o pior é que a senhora tinha um cheiro de CC, misericórdia. Mas enfim, tadinha, né? Tadinha, não sei das condições dela, nem da educação dela. Vai que ela não sabe que tem que passar desodorante, não sei. Não quero julgá-la, mas o cheiro estava horrível. E aquele cheiro, e aquele monte de gente, eu queria ir pro lado, não dava. Graças a Deus eu não tenho claustrofobia, porque tava horroroso ali, não dava pra andar. E eu lembro, cara, que quando eu comecei a surtar, eu comecei a ficar sem ar, começou a me dar nervoso. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí eu fechei os meus olhos, e eu comecei a cantar um louvor que a minha mãe me ensinou. Que eu vou cantar só um pedacinho porque eu não sei cantar, mas presta atenção, é a própria letra do Salmo 91. É o próprio Salmo 91. Eu comecei a cantar, então imagina assim, eu com a sacola, aquele monte de gente, aquele sufoco. Aí eu fechei os olhos e eu comecei a cantar assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor descansará. Direi do Senhor, tu és meu Deus e o meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Comecei a cantar. Aí eu comecei a andar. Quando chegou na parte que fala assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quando eu comecei a cantar essa parte do 10.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, eu fui tomado de uma paz tão grande. Vocês preferem sem fundo? Então eu vou deixar o fundo bem lá no fundo mesmo, porque tem gente que tá gostando. Deixa ele lá no fundinho. Aí, cara, eu comecei a sentir uma paz tão estranha, tão sobrenatural. E eu fechei os olhos assim e eu comecei a sentir a presença do Senhor. Eu comecei a entender o Altíssimo me guardando. Eu comecei a entender. Ah, não é possível que tá travando. Pra mim tá funcionando aqui. Não é possível.
Jesus. Voltou. E aí, gente, quando eu comecei a cantar esse louvor naquela aflição, eu comecei a sentir a presença do Senhor tão forte, e eu comecei a entender que de fato Jesus estava ali comigo. Quando eu abri o olho, gente, parecia, eu estava tão pleno assim da presença do Senhor, que pareceu que tava tudo em câmera lenta. Você tá entendendo? Pareceu que tá com tudo em câmera lenta. E eu pela primeira vez na vida eu entendi o que é ser guardado no esconderijo do Altíssimo. Deus me deu uma visão naquele momento tão estranho. E gente, é muito difícil pra mim, tradicional do jeito que eu sou, teólogo do jeito que eu sou, falar que Deus me deu uma visão. Porque as pessoas, quando elas querem impactar, elas inventam histórias, né? Tipo, Deus me deu uma visão, Deus me deu um sonho. E às vezes não deu nada, às vezes é imaginação da pessoa. Mas nesse caso foi de verdade, eu não tô mentindo, o Senhor é prova. Que quando eu abri o olho eu entendi que era o Senhor que me guardava. Eu olhei, sabe qual é a sensação que eu tive, a visão que eu tive? De que tava tudo preto e branco. Tudo preto e branco. E tudo devagar, as pessoas devagar. E eu olhei, tinha como se fosse uma bolha em volta de mim, uma redoma. E eu tava ali e eu falei, Senhor, o que é isso? Aí ele falou assim, é porque você habita no esconderijo do Altíssimo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí na minha mente, se ali naquele momento acontecesse uma explosão, uma coisa bem horrível, eu não tô levando em conta as pessoas, né? Do ponto de vista pessoal, não é nada contra as pessoas, mas a imagem que Deus me deu do cuidado que Ele tem com os filhos. Que se ali acontecesse alguma coisa terrível, não me alcançaria. Porque para me alcançar, tinha que passar pela presença do Senhor. Ao meu redor, tudo que existia era a presença do Senhor. Isso é estar guardado no esconderijo do Altíssimo. Guardado. Não é que Ele está na minha frente, não é que Ele está atrás. Ele está, eu habito no esconderijo. O esconderijo do Altíssimo, ele é a minha habitação. Ele é a minha habitação. E estando ali, eu estou guardado de todo mal. Aí o que é interessante? O que eu achei interessante dessa cena? Que Deus ele me falou assim, Dani, explica para as pessoas que elas têm que entender que andar comigo não são momentos. Você não tem um momento com Deus quando você vai para a igreja. Você não tem um momento com Deus quando você está orando. Você não tem um momento com Deus quando você está lendo a Bíblia. Não, ali não são momentos. Ali são atitudes espirituais, sim, mas sobre a vida daquele que crê, a vida do que crê em si é um momento espiritual. Então quando eu estou dormindo, a presença do Senhor é real na minha vida. Quando eu acordo, a presença do Senhor é real na minha vida. Quando eu estou indo para a faculdade, a presença do Senhor é real na minha vida. Quando eu estou indo trabalhar, a presença do Senhor é real na minha vida. Por quê? Porque o culto para quem crê não acaba quando o culto acaba. Como assim? Você já viu que às vezes chega pregador no final do culto e fala, olha, vamos aqui encerrar o culto. Ele está encerrando aquele momento ali no templo de tijolo, mas o culto na sua vida, o cuidado de Deus na sua vida, a presença do Senhor na sua vida, isso não acaba. Por quê? Porque você habita nele e ele habita em você. O Salmo 91 diz que eu habito no esconderijo do Altíssimo. E 1 Coríntios 6 diz que eu sou o templo do Espírito Santo. Então eu habito nele, ele habita em mim. E quando eu habito nele e ele habita em mim, para qualquer tipo de maldição, qualquer tipo de macumba, qualquer tipo de palavra maldita, para chegar em mim, tem que passar pelo Senhor. E quem é aquele que consegue passar pelo Senhor? A palavra diz assim, agindo eu, quem impedirá? Se o Senhor ele se levanta, que arma forjada poderá prosperar contra o Senhor? Não tem como. Aí a pessoa, ela vira e fala assim, que medo de escuro, que medo do diabo, que medo da morte, que medo do desemprego, que medo de isso, medo daquilo. Queridos, não tenha medo dessas coisas, porque se você habita no esconderijo do Altíssimo, as coisas estão no mais perfeito controle do Senhor. Aí você vira e fala, pastor Dani, mas você está falando isso, você não sabe o que está acontecendo comigo. Você está falando, Nailana querida, um beijo para você,
Deus abençoe muito a vida. Agora você vira e fala assim pra mim: Dani, mas eu tô passando um momento ruim. Exato, é um momento ruim. É um momento de Deus tratar na sua vida pra te fazer crescer, porque Deus não é sádico. Eu vou contar pra vocês uma história que eu vi e é muito verdadeira. Eu vou contar bem rápido, porque eu sempre dou esse exemplo, porque pra mim é o melhor exemplo visível de algo que está escrito que eu já vi na minha vida. Quando Deus permite que algo atravesse essa barreira de proteção da parte dele, é porque ele tem um propósito de que aquele momento ruim passe a ser um testemunho de vitória na sua vida. De algum jeito. Eu não sei como, não sei quando, mas eu sei que vai. Eu lembro de uma mulher que ela estava filmando uma criança, e essa criancinha ela levanta e ela fala assim pra criancinha: pega uma panela pra mamãe, pega um pote, alguma coisa. Uma criancinha de pequenos, 2, 3 aninhos assim. Aí aquela criancinha ela levanta pra ir pegar e ela bate na parede, ela cai, velho. Aí eu falo: meu Deus, mas a criancinha não viu a parede? Não tava entendendo muito o vídeo. Aí eu fui entender, a criança era cega. E a criança era cega, e ela bateu a cabeça na parede, pum, caiu pra trás e começou a chorar, como qualquer criança, chorou e esticou a mãozinha, falou: papai, mamãe, né, no caso. E não é a nossa reação? No momento ruim, não é a nossa reação? A gente se vê diante de uma situação terrível e fala: Senhor, eu não tenho saída, me pega no colo, me ajuda aqui. A nossa esperança é que Deus nos pegue no colo e nos trate como o filhinho que nós somos. Só que tem muitos momentos que Deus não vai nos pegar no colo, porque Ele não quer que nós sejamos crianças naquela situação. Meu Deus do céu. A mãe, ela vira pro menininho e fala assim: olha, eu não vou pegar você, filho. E você percebe pela voz que a mãe tá meio até chorando, porque, meu Deus do céu, quem que não ia querer pegar o filho no colo? Mas ela vira e fala assim: não, filho, levanta e vai lá buscar a panela, porque você consegue, meu filho. Vai lá. Não é essa cabeçada na parede que vai te parar. E aí o menininho levanta, enxuga a lágrima e vai lá tateando e consegue pegar a panela. Se Deus tivesse nos resgatado no momento da aflição, das diversas aflições que nós tivemos, nós não teríamos testemunhos e experiência para contar. Nós seríamos limitados à nossa fé no que está escrito. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Fé no que está escrito é base para toda a nossa, tudo que a gente crê. Mas é necessário que aquilo que está escrito nós possamos viver, para nós termos então a autoridade através das experiências que nós experimentamos. Então você vê que quando eu habito no esconderijo do Altíssimo, quando eu estou guardado pelo esconderijo do Altíssimo, existe um cuidado de Deus em todas as situações, em todas as áreas. Existe um cuidado de Deus. E naquele que anda em obediência, veja bem, naquele que anda em obediência, aquilo que vem de ruim não é para o nosso mal, mas é um plano de Deus para te levar além, para te levar mais perto dele, para te fazer crescer em autoridade, para fazer te crescer em experiência, para te fazer crescer na intimidade com ele. Vocês estão entendendo? Aí não é para você ter medo. Não precisa ter medo da morte, porque a morte, para aquele que crê, ela não é mais um inimigo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15 que a morte é o último inimigo a ser vencido, mas ele está falando no sentido da humanidade. Agora, pessoalmente, eu, Dani, em breve, pode ser que em breve, não sei, porque eu não estou profetizando, porque Deus não me falou nada do tipo, mas um dia, pode ser, se não houver o arrebatamento, vocês vão ler assim, no YouTube, no Facebook, sei lá, a Eli postando, alguém postando: gente, morreu o pastor Daniel Saad, morreu, Daniel Saad morreu. Aí vocês vão falar: ai, tadinho, morreu. Tadinho? A fuça. Glória a Deus, estou em casa, fui para casa, estou para sempre na presença, agora de verdade, assim, vendo cara a cara do meu Senhor. A Bíblia diz isso em 1 João capítulo 3, ela fala assim: filhinhos, nós ainda não somos o que havemos de ser. 1 João, se eu não me engano, 3, verso 2, é isso mesmo, 1 João 3, 2. Filhinhos, ainda não somos quem havemos de ser, mas quando Ele vier, nós o veremos assim como Ele é, e como ele é, nós também seremos. Então, a morte, que é o inimigo, para aquele que crê, é o Uber particular que te leva direto para casa. E a conta já está paga. O Jesus já pagou na cruz. Você não paga nem a viagem. Você fecha os olhos aqui e acorda na presença do Senhor. Como é que eu vou ter medo de morte? E aí,
você vê, eu tenho medo do diabo, eu tenho medo de macumba, eu tenho medo de maldição. Meu querido, eu quero ler para você Números capítulo 23. Em Números capítulo 23 vai mostrar um homem chamado Balaque. Balaque, ele era um inimigo do povo de Israel, ele era um rei dos Moabitas. E ele queria atacar o exército de Israel, mas ele não ia ganhar, o exército de Israel era muito forte, Deus estava com ele. E aí eles queriam guerra, guerra, é guerra, a gente quer guerra. Aí o que acontece? O Charles disse que ele é Uber, mas não é a morte. Gostei da piadinha, foi boa. O inimigo tava ali, ó, o Moabita, querendo matar o povo de Israel. E aí Balaque sabia que não tinha como, porque Deus era com eles. Falou, como é que eu vou encarar o Deus de Israel? Ele arrebenta com todo mundo, não tem como. É o leão de Judá, Apocalipse 4. Gente, hoje Jesus é o Cordeiro, viu? Hoje é o Cordeiro que foi entregue em nosso lugar. Glória a Deus. Pastor Itevaldo, te amo. Um beijo, meu querido. Saudade de você e da Cris. Amo vocês. Mas Jesus, ele é o Cordeiro hoje. E em breve ele será o leão da tribo de Judá. Aí aquele que não se dobrou em adoração vai ter que se dobrar em rendição. Filipenses capítulo 2 diz que todo joelho se dobrará, todo, do ateu, do descrente, do crente, do falso, do verdadeiro, do aquele que era filho do diabo, aquele que era filho de Deus, todos se ajoelharão. Uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna, mas todo joelho se dobrará diante do Senhor. Isso vai ser incrível, que cena, que cena! Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, depois você olha lá, do 5 a 11. E aí o que acontece? Balaque, com medo do povo de Israel, ele chega para Balaão e fala assim: Balaão, amaldiçoa o povo, amaldiçoa esse povo desse Deus aí. Só que Balaão, apesar de ele ser um cara bem torto no caminhar, você vai ver, por exemplo, Números 31, mostra que ele foi morto, porque ele organizava orgias. Olha o naipe do cara. Mas era um cara que conhecia Deus. Como assim conhecia? Enfim, ele sabia quem era Deus. Tanto que ele vai orar, ele vai falar assim: não, peraí, eu não vou amaldiçoar esse povo, porque o Balaque queria pagar o Balaão. Ele falou: Balaão, eu tô te pagando, vai lá, te dou muitas toneladas de ouro e amaldiçoa aquele povo para que eu detone com eles. Então Balaque vai falar com Deus para jogar uma maldição ali. Olha que interessante. A Aida Flores perguntou se eu já orei pela África. Não vou ser hipócrita, não orei pela África hoje, mas boa sugestão. Antes de dormir, vou me ajoelhar e vou orar pela África. Com certeza. Eu creio que o Senhor está fazendo milagres lá que a gente nem sabe. Mas aí o que aconteceu? O Balaão vai orar. Vai orar e falar: Senhor, o Balaque quer que eu amaldiçoe o povo. Olha que oração meio louca, né? Mas olha que interessante. Balaão volta, Números 23, verso 3. Volta e fala assim: fica aqui, que eu vou lá falar com o Senhor, e o que ele me falar eu falo para você. Então Deus chegou para Balaão e começou a conversar com ele, a partir do verso 4. E aí no verso 5 Deus fala assim: Balaão, volta para Balaque e fale exatamente assim. Aí ele vira e fala assim, olha o verso 8. Ô Balaque, Deus mandou te dizer, como que eu vou amaldiçoar aquilo que Deus não amaldiçoa? E como que eu vou denunciar aquilo que o Senhor não denuncia? Aí o Balaque fala para o Balaão assim no verso 11. Mas ô Balaão, eu te chamei para amaldiçoar e você tá abençoando? Como assim? Aí ele fala assim no verso 20. Eu não recebi de Deus nenhuma ordem para amaldiçoar. Porque, olha isso, olha essa palavra. Aquilo que Deus abençoou, quem sou eu para revogar? Que demais, cara. E aí ele fala assim no verso 23. Contra o povo de Israel não vale encantamento, não vale adivinhação, não vale maldição,
não vale macumba, não vale palavra maldita, não tem problema se jogar em terra de cemitério na sua casa, se colocar sua boca no sapo, se matar os galos, o gato arrancar o olho e fizer lá aquele negócio na encruzilhada. Não vai acontecer nada na vida daquele que Deus abençoa. Meu Deus do céu, isso eu vou girar no manto, eu tô com vontade de girar. Meu Deus. Pronto, mas isso já é o limite pro meu tradicionalismo. Esse giro foi o máximo pra mim. Como, pois, amaldiçoarei aquele a quem Deus tem abençoado? Gente, a aplicação literal desse texto é sobre o povo de Israel. Nós sabemos disso claramente. Só que existe uma verdade, uma promessa sobre Israel que continua valendo até hoje. Eu vou fazer agora uma sequência de explicação para vocês. Preste atenção no que eu vou falar. Deus fez toda a promessa sobre o povo de Israel, toda a promessa de cuidado, de proteção. O livro de Salmos, por exemplo, são promessas para os filhos de Israel. Israel é o nome de Jacó, é o outro nome que Deus dá, ele troca de Jacó para Israel. Só que as promessas sobre Israel, antes de virem sobre Israel, veio sobre o vô dele, que foi quem? Abraão. Então as promessas sobre Abraão, tá acompanhando? As promessas na vida de Abraão caem sobre Israel e as promessas sobre Israel caem sobre o povo. Então toda a promessa que você lê no Velho Testamento você pode trazer para você. Por quê? A Bíblia diz assim, Gálatas capítulo 3, verso 16, que a promessa foi feita para Abraão visando o seu descendente. E olha que interessante, a Bíblia mesmo diz: não estamos falando descendentes como de muitos, mas descendente, que é Cristo Jesus. Então toda a promessa que está sobre Abraão, toda a promessa dada a Abraão, visava Jesus Cristo. Isso a Bíblia diz, Gálatas 3,16. Só que, gente, nós e Jesus Cristo, nós somos um. A Bíblia diz isso em Romanos capítulo 6, no verso 3, que quando Jesus Cristo ele morre, ele não morre por nós. Não foi Jesus que morreu e eu fiquei aqui na minha. Não, Jesus morre comigo. O velho Dani, cheio de pecados e cheio de culpa e cheio de dívidas e traumas e maldições hereditárias e etc. Esse velho Dani, ele vem, pá, e morre junto com Jesus. Jesus me atraiu, Jesus morreu comigo, Jesus levou o meu pecado, morrendo a velha criatura. Mas ele também ressuscita, trazendo uma nova. Essa nova criatura está batizada com Jesus. Esse batismo no Espírito, esse batismo com Deus é o novo nascimento. Então eu sou o mesmo Dani, mas eu não sou mais o velho Dani. Eu continuo sendo Dani, porém o velho Dani está morto. Eu sou um novo, cheio do Espírito, nova criatura, meu coração transformado. Você vai ver isso em Ezequiel 36, a partir do verso 26. Coração transformado, coração de carne foi tirado, aliás, de pedra foi tirado e colocado um coração cheio do Espírito Santo. Isso me torna um com Jesus. E se eu sou um com Jesus, eu estou debaixo das mesmas promessas que Deus deu a Abraão. Então quando eu vejo que Deus promete, falando assim, sobre o povo de Jacó, o povo de Israel, não vale encantamento, não cai encantamento. Isso significa que se eu sou filho de Deus, se eu ando debaixo do esconderijo do Altíssimo, se eu nasci de novo com Jesus e se Deus é agora o meu Pai, isso nos torna irmãos. Eu e você somos irmãos porque temos o mesmo Pai, e isso me torna guardado pelo esconderijo do Altíssimo. Deus do céu, que coisa incrível. Dá até vontade de girar de novo. Eu só não vou fazer isso porque me dá ânsia e eu vou vomitar. Quero ler o Salmo 121 pra gente terminar. Vamos comentar ali verso por verso. Ai, cara, que divertido. Deus é bom demais. Salmo 121. Ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Porque ele não está perguntando, ele está afirmando. Eu elevo os meus... a minha entonação pareceu pergunta, mas eu errei. É uma afirmação. Eu elevo os meus olhos para o monte. De lá vem o meu socorro. Ele não está falando que o socorro vem do monte, óbvio. Deus não está morando no alto da montanha.
Será que é por isso que tem muito crente que acha que orar no monte é porque Deus está no monte? Não, orar no monte é bom porque você vai lá e você se entrega 100% para aquilo, porque lá tem silêncio, enfim, você vai lá com essa intenção. Mas se você orar na sua casa, dá na mesma, tá? É porque em casa nós temos muitas distrações. Mas enfim, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, no sentido de olhar para o alto. O meu socorro vem do alto. Se o Senhor ele agir por mim, que mal poderá me ter feito o homem? Pois o meu socorro vem do Senhor. E ele deixa claro, não é qualquer Senhor, é aquele que fez os céus e fez a terra. Eu quero te falar uma coisa, mas eu preciso que você preste atenção. Hoje eu tô meio inspirado mesmo. Gente, o que está acontecendo? Jesus do céu. Eu tô com vontade de girar, mas eu não vou girar. Você sabia? Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de seriado, Game of Thrones. Não aconselho as pessoas verem porque ele é muito violento, mas eu estou com raiva porque eu estou curioso. Eu preciso ver o final dessa porcaria. Eu vou me controlar para não assistir mais seriado porque eu fico preso. Mas eu preciso ver o final daquela porcaria. Agora, sabe o que é interessante? O que vai acontecer? Eu não sei, porque eu ainda não assisti os episódios que vão sair. Porém, o final já está escrito. O autor da série já tem o final escrito, ele sabe o que vai acontecer. Se você está assistindo o filme, você pode ser pego de surpresa caso aconteça uma coisa que você não esperava. Você fala, nossa, eu não estava esperando isso, olha o que aconteceu. Você foi pego de surpresa porque você é o espectador. Mas para o autor do seriado, para o autor, o que vai acontecer ele já sabe. Então ele não é pego de surpresa, você tá entendendo? Você fica, meu Deus, olha o que aconteceu, eu não esperava. O autor fala, eu já sabia, eu que escrevi. Deus diz no Salmo 139 que todos os dias da nossa vida já estão escritos. Nossa, engasguei. Eu não quero entrar no mérito se Deus escreveu para definir que seria daquele jeito, ou se Deus escreveu porque ele sabe o que ia acontecer. Eu creio que Deus escreveu porque ele sabe, mas eu não creio que Deus escreveu como determinando as coisas, senão ele teria determinado o pecado, e não faz sentido. Mas essa é uma longa discussão de arminianos versus calvinistas, dos quais eu não sou nenhum deles, eu estou no meio. Eu creio em coisas do calvinismo e creio em coisas do arminiano. Eu não consigo abraçar 100% de nenhum dos dois lados, porque eu consigo ver várias incoerências. Mas quem sou eu, né? Enfim. Mas fato é que Deus sabe de tudo. É o Deus que criou os céus e a terra, até o último dia. Deus não é pego de surpresa. É isso que eu quero que você entenda. Da sua vida, você é o espectador. Você está vivendo aquilo que está sendo mostrado. Nós vivemos os minutos. Eu estou limitado. Amanhã, por isso que a Bíblia diz no livro de Tiago, amanhã vamos em tal cidade. Deveríamos dizer, se o Senhor quiser, amanhã a gente vai, porque Ele que sabe de todas as coisas. Mas Deus não é pego de surpresa. Então quando vem aquele acontecimento que nós ficamos abalados porque nós não sabemos como fazer, vou dar um exemplo, uma notícia de um desemprego, ou a morte de alguém, um acidente de alguém. Imagina, misericórdia, Senhor, eu não quero que aconteça, nunca, mas às vezes a Eli vai pregar num lugar e eu vou em outro. E aí imagina que alguém ligue pra mim e fale, Dani, a Eli sofreu um acidente, tá repreendido em nome de Jesus, mas se Deus quiser que faça, quem sou eu pra repreender? Mas o que vai acontecer? Você vai lá e fala, meu Deus, e agora? Meu Deus, aconteceu um acidente, Deus, e agora? Nós agimos como se Deus também fosse pego, eu vou usar uma expressão agora bem besta, mas de calças curtas, de calça riada que se fala, né? Deus foi pego sem estar esperando o que ia acontecer. Aí você vira e fala, meu Deus, e agora? Aí como se Deus também falasse, e agora? Eu também não sei. Isso não acontece. O fato dele ser o criador do céu e da terra significa que ele criou toda a história. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Então quando acontecer alguma coisa na sua vida que te pega de surpresa, você pode ter certeza
pode ter certeza, não pega o Senhor de surpresa. E para a vida dos filhos, veja bem, o cuidado de Deus é com os filhos, o cuidado de Deus não é com as criaturas, Deus está cuidando de filhos. O cuidado de Deus com os filhos é que mesmo aquela situação contrária não o pegou de surpresa, porque os planos do Senhor, meu Deus do céu, olha aí, Jeremias 29:11, os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos, planos para nos dar um fim bom, um fim que nós esperamos, alguma coisa assim. Agora fugiu um pouco o texto. Para vos dar o final que esperais, acho que é isso, final bom, a não ser que você seja louco e você quer um fim ruim, mas eu acho que ninguém, então subentende-se que o final que a gente espera é um final bom. Então Deus, ele não é pego de surpresa, ele já sabe aquela bifurcação que ela aconteceria, e ele já tem um plano para que aquela bifurcação se torne crescimento para sua vida, se torne bênção para sua vida, se torne pro louvor e honra e glória do próprio nome dele na sua vida. Quer ver que engraçado? A Eli é o amor da minha vida, isso eu nunca vou me cansar de dizer, é a mulher mais maravilhosa do mundo, eu sou apaixonado por ela, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Só que antes de conhecer a Eli, eu tive namoros frustrados. Eu tive relacionamentos frustrados. Relacionamentos, muitos deles, eu tinha certeza que eu ia casar com aquela pessoa. Eu falei, nossa, é certeza, é a mulher da minha vida. É certeza, é a mulher da minha vida. E aí quando deu errado, por qualquer motivo que seja, a frustração é iminente. Você fala, Deus, como assim? Senhor, eu estou em obediência e um negócio desse acontece. Deus não é pego de surpresa, do tipo, Dani, desculpa, eu dei uma cochilada e eu me perdi, eu não vi isso aí. Eu vi uma foto esses dias que era um Jesus de braço aberto e tinha um rapazinho orando e cai uma pedrinha na cabeça dele. E aí ele vira pra xingar Jesus e tá lá Jesus assim, com um monte de pedra, só que uma passou. Gente, pelo amor de Deus, Deus tem todo o controle, não passaria nenhuma pedrinha que ele não quisesse, isso não acontece. Eu vi um livro recentemente, eu tava lendo, eu não vou falar o nome, mas o anjo, a mulher conta que ela tinha um anjo que o guardava, e aconteceu um negócio ruim com ela, o anjo pediu perdão pra ela, falando, ai desculpa, eu não consegui cuidar disso. Que besteira! O nosso Senhor tem o controle sobre todas as coisas. E aí eu lembro que eu tava lá chorando, que raiva, o meu relacionamento e tal. Só que Deus, ele já sabia de tudo. Ele já tava falando, Dani, sossega, filho, sossega. O que eu tenho pra você é infinitamente melhor. E hoje eu dou glória a Deus pelos meus relacionamentos frustrados, porque se não fosse a frustração deles, eu não teria conhecido Eli. E não teria casado com a mulher que eu amo. Que eu não consigo ver hoje o ministério Dani sem a Eli. É junto, é nós, é uma carne só. E aí isso é interessante porque não é só na questão emocional, mas em todas as áreas da sua vida. Aquele momento que você é mandado embora de emprego, aquele momento que acontece alguma coisa. Eu vou dar um exemplo mais pesado. A minha mãe, eu vou contar porque ela conta ao vivo. Eu não sei se vocês sabem, eu tenho 30 anos de idade. Vou fazer 31 agora em agosto. Antes de eu nascer, um pouquinho antes de eu nascer, na verdade 3 anos antes de eu nascer, a minha mãe teve um filho, chamava Jorge Luiz. E a minha mãe, na época, isso foi em 85, quando ele nasceu. Quando foi ele nasceu em 84. Ah, por aí, eu agora estou em dúvida. Porque eu nasci em 88, é que eu não lembro se ele... Eu nasci em 88, mas eu fui feito em 87, né? Então por aí, 84, 85 ele nasceu. Com 3 aninhos de idade, ele caiu na piscina. E ele caiu na piscina e morreu afogado. Aí a pergunta é, tem como culpar alguém por um negócio desse? Criança, você sabe como é que é a criança, você dá um estalo, ela sai correndo, e não deu tempo. E a criancinha veio a falecer. Quem olha de fora, olha assim, meu Deus, que absurdo. Deus matou aquela criança. Primeiro que a vida é de Deus. A Bíblia diz em 1 Samuel 2 que ele dá a vida e tira de quem ele quiser. A vida é dele, ele faz o que ele quiser. Eu gosto de imaginar que os filhos de Deus são como um jardim plantado. A Bíblia diz isso no livro de Isaías 63, que nós somos como plantação do Senhor. Não, Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim e tal, e ele fala como plantação do Senhor, né? Isaías 61. Se nós somos plantação do Senhor,
Por que uma pessoa planta? Por que um agricultor planta? Visando a colheita, não é não? Então, se nós somos plantação do Senhor, nada mais justo de que a hora que Ele nos quiser para Ele, Ele venha a nos colher. Então, nós somos plantação do Senhor, crescendo nessa terra para manifestar a glória dele, mas na hora que ele quiser nos ter do lado dele de forma eterna, ele nos busca. É como um jardineiro colhendo a flor. Agora essa flor é minha e eu quero que ela esteja comigo. Nesse sentido, Deus colheu o Jorge Luiz, pegou para ele, está na glória com ele. E por conta disso, a minha mãe veio a conhecer Jesus. E por conta da minha mãe ter vindo a conhecer Jesus, eu nasci pouco tempo depois. Meu pai, minhas duas irmãs, a família veio a conhecer Jesus. E através, hoje, por exemplo, da minha vida, da vida da minha mãe, enfim, do meu pai, das minhas irmãs, mais pessoas vão conhecer Jesus. Então você vê que não é uma troca, mas Deus não foi pego de surpresa com a morte daquele menino. Ele usou aquela morte para transformar a família inteira. Muito provavelmente, se o Jorge Luiz não tivesse morrido, muito provavelmente, meus pais nunca teriam buscado a Deus, porque eles nunca se importaram com isso. A morte da criança veio a abrir os olhos deles para a necessidade do Espírito Santo de Deus. Então, Deus ele usou de uma situação, eu não gosto de dizer que ele causou aquela situação, mas Deus usou aquela situação para transformar toda a história. E agora eu vou pegar meu exemplo, mas sem soberba nenhuma, a glória toda de Deus, toda. Eu não gosto de vanglória, não ligo para elogio, não ligo. Toda a glória de Deus. Mas através disso, transformou a minha família, e através disso eu fui transformado, e através da minha vida, da pregação de Jesus, através da minha vida, muitas pessoas são transformadas. Então você vê que até da situação que parecia desgraça, eu vou colocar entre aspas, uma desgraça. Tem pessoas que falam que desgraça é palavrão. Desgraça não é palavrão. Desgraça significa algo que não tem a graça de Deus. Só isso. Então Deus ele usa uma situação de aparente desgraça para transformar numa situação de vitória. Uma situação onde nós vemos que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Então as maldições, as coisas ruins, até a obra contrária que fizerem contra a vida de vocês, ela passa a ser bênção. Igual a história de Balaão e Balaque. O povo que foi... Balaão foi contratado para amaldiçoar, mas a maldição se tornou em bênção na vida daquele que serve a Deus. E aí o Salmo 121 continua assim no verso 3: Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Tosquear é pescar. Sabe aquelas pescadas que você dá de sono? Deus não tem essa. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um churrasco em casa e um casal de amigos levou um filhinho novinho, eu chamava Vitor. Ele devia ter uns 3 anos na época, 3 para 4 anos. Eu peguei o Vitor pela mão e falei, vamos comigo na padaria pra gente comprar coca. Aí eu tava indo e eu soltei a mão dele para baixar e amarrar o sapato. Quanto tempo que demora? 5 segundos. No que eu soltei a mão dele para baixar e amarrar o sapato, quando eu olhei, um carro buzinando. No que o carro tava buzinando, ele saiu correndo pro meio da rua, dando risada. Acho que ele tava vendo uma pipa, ele tava vendo alguma coisa no céu, um passarinho. Foi um piscar de olhos. Foi o tempo de eu pular, pegar ele pela mão e puxar. No que eu puxei, o carro passou, uma Kombi, passou freando. O cara meio que tentou frear, mas tava muito rápido, era uma avenida, né? E passou assim, foi só aquela lambida que deu. Eu senti até o ar assim passando pela gente. E eu falei, meu Deus, por 1 milésimo de segundo eu não causo um acidente na vida dessa criança. E a Bíblia diz, isso não acontece com Deus. Ele não pisca. Verso 4, eis que não dormirá o que guarda Israel. É o Senhor quem te guarda. Ele é a tua sombra à tua direita. O sol não te molesta de dia e nem a lua de noite, mostrando um cuidado com Deus 24 horas do dia. É o Senhor que te guarda de todo o mal. Por isso que eu digo, se Ele guarda de todo o mal, aquilo que acontece na nossa vida, que aos nossos olhos é ruim, é um jeito de Deus, é uma escada de Deus. Eu gosto de chamar as coisas ruins na vida do crente de correção de rota. É Deus corrigindo nossos passos para que nós voltemos para o caminho excelente de onde não deveríamos ter saído através de desobediências.
O Senhor te guardará de todo mal, o Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Oh, Senhor, obrigado. Esse foi o assunto da crônica que eu enviei hoje. Se você quiser receber, eu não tenho como escrever porque está no celular. É daniel.saad@uol. Eu posso tentar escrever aqui pelo Facebook. daniel.saad@uol.com.br. Entra, manda um e-mail para mim, peça as crônicas, eu envio para você de hoje com a maior alegria do mundo. Deixa eu só escrever aqui para o pessoal não mandar errado. daniel.saad@uol.com.br. Tá aí. E que o Senhor fale muito com vocês. Eu quero terminar orando. Vamos orar? Vamos orar, porque eu tenho certeza. Você já curtiu e compartilhou esse vídeo? Você tem que curtir e compartilhar. Tem mais gente que precisa ver. Eu não gosto de ficar pedindo porque eu não estou interessado em público não, tá? Fique tranquilo, eu não sou esses pastorezinhos pop. Mas eu creio que tem gente que precisa ouvir essa palavra. Papai querido, meu Senhor, muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que pôde assistir esse vídeo e os que ainda vão assistir. Quero aproveitar, Pai, como lembrou a minha irmã amada, orar pela África, Senhor. Senhor, aquele país, aquele continente, melhor dizendo, Pai, aquele continente precisa te conhecer, Papai. Levanta missionários, levanta pessoas que vão, que ajudam. E principalmente, Pai, repreendo no nome de Jesus todos aqueles deuses malditos que agem naquele lugar. Deuses que sabemos que não são deuses verdadeiros, pois só o Senhor é Deus. Pai, eu quero te pedir sobre os meus irmãos, pela vida dos meus irmãos que estão passando um momento ruim. Pai, mostre para eles agora, que eles creiam de uma vez por todas, que eles, habitando no esconderijo do Altíssimo, eles não serão tocados por nada que o Senhor não permita. Que o Senhor está no controle, porque o Senhor não é pego de surpresa. Desde antes de estarmos na barriga de nossa mãe, o Senhor já sabia todos os nossos dias, o Senhor já tinha contado todos eles, e o Senhor já tinha um plano maravilhoso para a vida dos que são seus filhos, Pai. Deus, eu quero te agradecer por nós sermos seus filhos, Pai. Que honra, que privilégio. Oh, meu Deus, tantas pessoas que correm atrás de serem famosas e ricas e bem-sucedidas e terem casas e carros maravilhosos para mostrar para os outros, quando na verdade, Pai, tudo isso aí vai passar em breve, e o que permanece são aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Esse é o privilégio dessa terra, essa é a honra, ser chamado pelo Senhor de filho. Meu Deus do céu, Deus abençoa agora em nome de Jesus. Repreendo toda maldição, repreendo todo tipo de macumba, magia, encantamento, adivinhação, prognóstico, horóscopos e espiritismos no sentido de consulta aos mortos. Eu repreendo tudo isso na vida deles, Pai. Que nós permaneçamos na Sua palavra, na presença de Jesus Cristo, através da plenitude do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Deus abençoe e guarde. Eu amo vocês de verdade. Vamos que vamos.